E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson e estamos aqui de volta para comentar sobre mais um filme do Estúdio Ghibli. Há quanto tempo a gente não fazia isso, na verdade? Então tem uma playlist aqui no canal sobre os outros filmes do estúdio que eu gravei até o momento. Se tu quiser ver esses vídeos, é só você clicar na playlist que tá aqui, certo? E hoje nós vamos comentar sobre o primeiro filme do estúdio, que é um filme legal. Eu tenho algumas coisas a falar sobre ele. Uma pode ser negativa, mas o problema é comigo. Então hoje nós vamos comentar sobre o filme O Castelo no Céu. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse filme, que eu tenho bastante coisa, mas eu acho que eu tenho para falar sobre esse filme, que é muito legal, é interessante, e ele é o primeiro filme, como eu comentei, do estúdio, e a gente vê várias referências a outros filmes que vieram depois dele, né? Isso é legal porque... Como? Entendi, eu fiquei... Porque existem momentos lá onde, por exemplo, na primeira parte do filme, a personagem, a Cheetah, ela tem uma roupa muito similar com a da Kiki, do filme Os Serviços de Entregas da Kiki, eu acho que é isso. E parece que tem uma personagem também no meio do filme que parece a Ponyo, do filme Ponyo, também é do estúdio. Então, eu não sei se cronologicamente esse parece ser o primeiro filme. Agora tem aquele negócio de, por exemplo, como na Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas não é o primeiro livro escrito, entende? Então eu não sei se tem um pouco disso. E, sei lá, o Castelo no Céu talvez não tenha sido o primeiro do primeiro. Ou, sei lá, a partir desses personagens, eles criaram outros, que são os que nós conhecemos como a Kiki, a Ponyo, e foi a partir desses primeiros personagens que apareceram nesse primeiro filme. Meio que reciclaram eles posteriormente. Pode ser que seja uma teoria. Mas beleza, eu não vou entregar spoiler aqui. Eu acho que, principalmente do final, eu não vou contar o que acontece, beleza? Porque, embora seja um filme do Ghibli, né, ou Ghibli, como você preferir falar, ainda assim não tem aquele negócio de tão surpresa, de tu estragou o final pra mim porque tu contou o que acontece. Não é esse tipo de filme, sabe, que estraga a tua experiência, porque os filmes do Ghibli, independente de tu saber o que acontece no final ou não, é legal porque tu tá assistindo, é a experiência do que tá acontecendo ali, sabe? É toda a atmosfera criada. E vale ressaltar que é um filme dirigido pelo Hayao Miyazaki. Então, obviamente, é um filme extremamente lindo, magnífico, e isso é muito legal. Beleza, então vamos começar. E o início desse filme, ele é um início bem interessante, diga-se de passagem, porque ele acontece no meio do céu, e tem uma nave voando, e mais pra frente tem uma aeronave, melhor dizendo, sobrevoando e tudo mais, e mais pra frente eu vou comentar acerca disso, tá? É um ponto legal, e do nada aparecem piratas aéreos pra tentar pegar a Cheetah, que é a nossa protagonista. Eles querem raptá-la, sendo que ela já estava sendo mantida como prisioneira por outras pessoas que eu acho que era o governo. E esse primeiro momento é um momento interessante porque, antes de mais nada, eu sei que não é tão parecido, aí você pode falar, você tá viajando já, não tem nada a ver, mas esse lance de já começar nessa coisa frenética, de já começar uns piratas que são do espaço, espaço no sentido de tá na nuvem, é aéreo, né, não de fato espaço, enfim, eu acho que você entendeu, eu expressei errado, mas eu tentei me corrigir. Então, esse negócio de ser aéreo e de já começar tendo tiro e bomba acontecendo e muita coisa louca acontecendo ali na frente pra gente, né, que tá sendo apresentado, isso é muito ação. E mais pra frente eu vou comentar, é uma coisa que é diferente da maioria, pelo menos, que eu vi até hoje dos filmes do estúdio, né? Claro que esse foi o primeiro, né? Então, tendo aqueles negócios que a gente comentou, então é meio que novo. Depois que a gente assiste todos os outros, a gente pega, por exemplo, Meu Amigo Totoro, sabe? E a gente vê que aquele negócio é bem fantasioso, uma coisa incrível, sabe? Onírica. Esse também é, mas tem um pouco de ação também. Então é bem legal. E me lembrou um pouco Cowboy Bebop, que é aquele negócio de cowboys do espaço e as coisas acontecerem lá e tudo mais. Então, piratas que não estão no mar, mas estão no céu. Isso é muito legal. E me lembrou um pouco Cowboy Bebop,
pode ser que seja uma coisa nada a ver, mas é interessante, acabou passando ali pela minha cabeça. Inclusive, outros animes, outras obras também, eu pensei enquanto eu estava assistindo, esse aqui me lembra tal coisa. Então, é um filme bem legal, porque te remete a várias outras obras. E daí nós tivemos um momento ali, onde a Cheetah, ela estava sendo prisioneira ali do governo, de uma espécie de uma galera que era militar, alguma coisa assim do gênero. E esses piratas queriam pegar a Shiva, mas não a Shiva em si, mais pra frente eu comento, certo? Então esse momento é onde ela tenta escapar, ela consegue se livrar das garras lá dos militares e ela tenta fugir dos piratas. Então ali é um momento mais turbulento, onde as coisas estão acontecendo e a Shiva tá tentando fugir e a gente tá pensando quem é a Shiva, quem são essas pessoas, por que estão querendo ela, e não tem respostas inicialmente, normal, geralmente é assim mesmo. E aí ela acaba em um momento ali da história tentando fugir dos piratas e também dos militares, e ela acaba caindo da aeronave. E esse momento é onde nós temos a parte mais fantasiosa do filme, que é quando ela simplesmente começa a voar. Ela tá caindo e vai morrer, só que não, ela não morre porque ela tem um colar, e esse colar tem poderes sobrenaturais e é muito, muito, muito poderoso, e ele permite que ela voe. Não somente voe, mas também controle certas coisas. Tem toda uma contextualização e a gente vai chegar nesse ponto, beleza? Quando então, enfim, a Shiva, ela chega a quase pousar, né? Ela vai ali pra esfera terrestre, onde ela sai do céu e ela tá caindo. E um cara, né, na verdade um garoto, ele vê a Shiva caindo e ele corre até ela pra tentar... Ele quer saber, antes de mais nada, o que é aquilo, o negócio caindo do céu. E era brilhante por causa do colar. Daí quando ele chega mais perto ele percebe que era uma garota. Então, e esse garoto é o Pazu. E é interessante porque o Pazu, ele é um garoto que trabalha com mineração, alguma coisa assim do gênero. Mais pra frente, bem provável no final desse vídeo, eu vou comentar acerca da minha visão acerca do Pazu, porque é muito legal isso, beleza? Então ele acaba encontrando a Shiva, é o primeiro contato que ela tem ali, ele até questiona se ela é uma humana, né, e tudo mais. Mas é legal porque a partir disso eles vão começar a ter um convívio maior, eles vão começar a criar uma certa aliança e vão passar mais tempo juntos. E é a partir desse tempo que eles começam a passar juntos, que eles começam a conversar, e a Shiva, ela diz pro Pazu, a Cheetah, né, ela diz pro Pazu que ela não sabe quais são as histórias do passado dela, ela não sabe de onde é que ela veio, ela não sabe quem ela é, mas ela é órfã, ela sabe que ela é órfã, que a única coisa que ela lembra é o colar que tá com ela, que foi a mãe dela que entregou, e disse que era muito poderoso, ela não podia mostrar pra ninguém, e nem podia entregar pra qualquer pessoa que seja. E ela tava mostrando pro Pazu ali, e ela até deu pra ele usar e tudo mais. Então foi meio que um conselho que foi jogado no lixo, né? Palavras vãs. Mas enfim, o Pazu era uma pessoa confiável, então tudo bem, talvez ela sabia disso. A gente espera que sim. Mas beleza, é nessa conversa que ela tá tendo com o Pazu que algumas coisas são reveladas pra gente. A Cheetah, ela não lembra de quem ela é, como eu havia comentado. Isso é um ponto interessante porque faz a gente questionar ainda mais o motivo de todas as pessoas estarem atrás dela. Ela é especial, ela tem alguma coisa, então a gente já começa a pensar, a gente vai enveredando por essa linha de pensamento, de raciocínio, até o ponto de a gente começa a associar tudo e a entender que, obviamente, ela é uma pessoa especial, claro que sim, né, uma pessoa muito importante para a história, e não somente por ela, mas por algo que ela carrega, que eu acho que todos vocês já sabem, até dado esse momento aqui, né, que é o colar que a Shiva tem ali no pescoço, que é muito importante e nós vamos saber o porquê. É quando a Cheetah, ela já está no meio das pessoas ali, em um determinado lugar da Terra, e ela tá com o Pazu, e eles estão conversando, e até que aparecem os piratas que estavam, né, procurando a Shiva no céu e tudo mais. Eles estão disfarçados, óbvio, pra ninguém reconhecer eles, mas a Cheetah reconhece, então eles precisam fugir. É uma coisa louca que tá acontecendo, e ao mesmo tempo a gente também tem a introdução, mais uma vez, dos militares atrás da Shiva. E é a partir desse ponto que o Pazu decide que vai proteger a Shiva de qualquer pessoa, de qualquer coisa que seja, porque
é o objetivo de vida dele. Ele vai fazer isso, e é aí que a gente tem todo aquele elemento que é bastante utilizado nos filmes do Ghibli, e em vários outros também, que é aqueles dois personagens que geralmente são crianças, e juntos eles conseguem pensar melhor, eles conseguem agir de forma mais eficiente, e a união faz a força, e tem toda aquela coisa, né? Vai criando aquela sinergia, aquela conexão entre eles. Então é um elemento bem batido, mas que sempre funciona, na maioria dos casos funciona, e acontece aqui também o Castelo do Céu com a Chita e o Pazu. Em um determinado momento ali da história, quando eles meio que conseguiram fugir dessas pessoas, a Chita, ela encontra meio que um pôster, um quadro que tá lá na casa do Pazu, ou de alguém conhecido ali do Pazu, acho que é o chefe dele, do trabalho dele, que tem um quadro escrito Laputa. E é meio que uma ilha. A foto, foi uma foto tirada, inclusive foi uma foto tirada pelo pai do Pazu, é uma foto de uma ilha que está sobrevoando no meio do céu. É isso, é uma ilha no céu. E aí tem toda uma história, o Pazu ele vai contar pra Chita que foi o pai dele que tirou em uma excursão, e muitas pessoas acreditam que essa ilha não é real, é só ficção, porque ninguém nunca viu de verdade, tem a foto e tudo mais, mas o pai dele foi o único que viu, e nunca mais se ouviu falar dessa ilha. E é interessante, porque a gente tem uma menção a isso em One Piece. Tem um arco de One Piece chamado Skypiea, que fala sobre a Ilha do Céu. Então é um arco muito legal, inclusive é questionável em certos pontos ali, principalmente com o vilão desse arco, que é um vilão que eu não gosto dele, eu não vejo tanta vantagem no vilão, que é o Enel, certo? Algumas pessoas podem gostar do Enel, mas enfim, a questão da determinação dos objetivos do vilão é meio chato, mas não vem ao caso nesse vídeo aqui do Ghibli. Mas é só um paralelo aqui pra comentar que em One Piece também tem uma história relacionando a Ilha do Céu, a Ilha no Céu, melhor dizendo, e enfim, esse é o grande objetivo desse filme, de O Castelo no Céu, é a gente entender que existe uma ilha no céu, e a Chita, ela pertence a esta ilha do céu. Não somente ela pertence a esta ilha, como ela é a princesa desta ilha. A Chita é a princesa de Laputa, então tudo faz sentido, tudo tá ligado, né? E esse colar que ela tem, todos os poderes, é oriundo dessa ilha. E essa ilha, ela é repleta de recursos. Então, de um lado, nós temos os piratas, que gostam de saquear, pelo menos essa é a lógica óbvia, né, dos piratas, e a Laputa tem muitas riquezas e tudo mais, e do outro lado a gente tem os militares querendo recursos, né, porque a ilha também parece que tem alguns recursos que podem facilitar certas produções e tudo mais, então existe ambição de ambos os lados, mas isso acaba por mudar em um determinado momento ali do filme, que é bastante interessante, é uma coisa Estúdio Ghibli, né, uma coisa fofinha, uma coisa legal, final Disney, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, beleza? Mas a partir do momento em que a gente entende quem é a Chita, né, e o poder que ela tem, e todo o histórico que ela carrega com ela, a gente compreende tudo o que estava acontecendo desde o início do filme, que não passa de ganância, não passa de objetivos pessoais ali de cada um daqueles que estão em busca da Chita. Não necessariamente da Chita, a gente percebe que a busca ali é simplesmente pelo colar, para poder adentrar, porque o colar meio que é uma forma de GPS, uma espécie de bússola para você encontrar a ilha no céu. Então a Chita em um determinado momento ali ela acaba se tornando descartável, porque os militares eles conseguem pegar a pedra e a partir disso conseguem encontrar a ilha e tudo mais, e acontece uma série de coisas lá que é importante você assistir para poder entender, beleza? E aí entra um ponto legal, que para finalizar a questão da contextualização do que acontece nesse filme para vocês, é um ponto onde a Chita e o Pazu fazem uma associação, né, fazem uma aliança com os piratas para lutarem contra os militares. Então nós vemos que no início do filme a gente tinha personagens que estavam lutando entre si, que era uma certa ameaça, mas que no final trocaram de lado e são pessoas bondosas, são pessoas legais que estão ajudando, e a gente vê como tem um apreço, um sentimentalismo e tudo mais, e é bem parecido com o que acontece em
o castelo animado. Inclusive tem outro ponto sobre o castelo animado que eu vou comentar daqui a pouquinho, beleza? Mas é isso. Então o finalzinho é uma subversão total do que estava acontecendo, uma luta de 2 contra 1, não mais de 3 pessoas lutando todo mundo contra ali, então é bem legal. Então basicamente esse é o contexto geral do filme para você entender melhor e, caso tiver interesse, assistir o filme. Inclusive ele está disponível na Netflix. Bom, aqui tem algumas considerações que eu quero fazer, certo? Aqui já é mais meus pontos de vista acerca do filme, então eu fiz algumas anotações aqui, coisa básica, enquanto eu fui assistindo, eu fui percebendo. Antes de comentar sobre qualquer uma dessas coisas, algo que eu quero comentar é acerca de como, na metade do filme mais ou menos, eu meio que desisti dele. E não é que o filme estivesse ruim, não é que, poxa, ficou sem graça, o negócio não anda. Tava legal, era um negócio legal, bem bacana, e o filme é de fato interessante, mas o problema sou eu. Eu não sou diagnosticado com hiperatividade, mas eu tenho quase certeza que eu tenho isso, porque esse filme começa que ele tem mais de 1 hora. Ele tem 2 horas e alguns minutinhos, então já é uma coisa, eu já fico, meu Deus do céu, que absurdo, 2 horas de filme! E ele tá legendado, olha que tristeza. Então são 2 horas de filme lendo legenda. Não é que seja problema isso, mas eu não tenho um problema em ler, mas eu tenho um problema, eu não sei explicar direito isso, mas eu tenho um certo problema em ler legenda de filme ou de série, sendo que poderia estar dublado, entende? Pode ser preguiça, né? Pode ser, moleque medíocre, né? Em vez de ler a legenda ou não sei o que, prefere ver dublado. Eu acho que é preguiça. A resposta meio óbvia é preguiça. Mas ainda assim, mesmo legendado, eu tenho um certo problema de não conseguir ficar ali focado 100%, entendeu? Então, quando chegou ali na metade do filme, eu tava assistindo, mas estava no celular. Então, boa parte eu passei mais mexendo no celular do que assistindo o próprio filme, entende? Mas ainda assim, eu tava tentando prestar atenção no negócio. Mas é só um ponto que eu queria comentar, uma coisa rápida ali. E, enfim, o filme é bom, entendeu? Isso que eu comentei aqui é um problema meu, não quer dizer que o filme é ruim, porque o filme é muito bom. Bom, acerca da temática do filme, ele discorre muito bem entre os gêneros. Ele alterna bastante, isso é legal porque a cadência, ela permanece interessante. Por exemplo, o filme, ele trata sobre ficção, né, aquele negócio mais fantasioso, Estúdio Ghibli. Ele também trata sobre mistério e também ação. Então ele é um filme que ele vai mudando conforme a gente vai assistindo. Então tem momentos ali onde tem ação, onde tem os militares, os piratas, e tiro e bomba e tudo mais, aquela guerra. Tem um momento de mistério pra gente entender quem são os personagens, quais habilidades que eles têm, por que tudo isso está acontecendo. E tem aquele momento onde nós temos a questão mais onírica, né, da gente ver a ilha no céu e tudo mais, como tudo aquilo é bonito. Outro ponto que eu achei bastante curioso é a questão do Pazu. Eu comentei que eu iria falar sobre isso no iniciozinho desse vídeo, que é, por exemplo, o Pazu, ele é uma criança, só que começa que o trabalho do Pazu já não é um trabalho para criança. E não somente o trabalho que ele exerce, mas toda a personalidade do Pazu. Porque ele tem uma ideia ali que ele é uma criança, mas o amadurecimento chegou bem precoce pra ele, entende? Porque, óbvio que sim, ele é um garoto, mas ele pensa como um homem, ele tem atitudes de homem, entende? Então não tem como, tu pode até tentar fazer isso, mas não tem como tu olhar pro Pazu como uma criança, porque é praticamente impossível, porque ele age como um adulto. A memória da câmera aqui acabou. Eu tive que pausar e voltei agora. Eu acho que vocês nem perceberam, né? Não sei se o enquadramento mudou. Enfim, se tiver mudado foi por causa disso, mas pra vocês nem foi tão grave assim, porque foi direto, né? Mas pra mim foi quase uns 20 minutos aqui arrumando tudo de novo. Mas enfim, dando continuidade acerca do que eu tava falando, outra coisa que é muito legal também, eu acho que praticamente tu que gosta dos filmes do Ghibli, ou mesmo do Hayao Miyazaki, provavelmente já deve ter percebido que tem muitos filmes do estúdio que tem relação com aviões. Filmes como, por exemplo, Porco Rosso,
Vidas ao Vento principalmente, que Vidas ao Vento é um filme sobre construção de aviões. É um protagonista que ama aviões e ele decide que vai construir um pra ele e tudo mais, porque ele sonha em voar como um pássaro, é uma coisa bem legal. É um filme muito, muito bom também, inclusive. E tudo isso não é por acaso, não é... Nossa, que coincidência, né? Não é por causa disso, mas é porque o Miyazaki, desde garotinho, é um apaixonado por aviação, porque o pai do Miyazaki, na Segunda Guerra Mundial, ele era dono de uma oficina de montagem de aeronaves. Então, desde pequeno, o Miyazaki cresceu nesse meio. Então, por isso que ele é tão apaixonado e ele faz questão de externar tudo isso nos filmes dele. Bom, outro ponto que também tem referência a outro filme, que na verdade, no sentido certo, seria o outro filme, faz referência a esse filme aqui, que eu já havia comentado também nesse vídeo, é acerca do Castelo Animado, porque tem um determinado momento ali contra os piratas, que eles acabam sendo aliados no final do filme, mas isso na metade ali que eles acabam servindo como faz tudo da casa, eles são meio empregados deles, né? Eles fazem comida, passam a roupa, limpam tudo, e tem um momento disso também com a protagonista do Castelo Animado, que ela vai pro castelo daquele cara que eu esqueci o nome dele, e ela começa a fazer essas coisas na casa também pra no final ter toda aquela relação entre eles, né, aquela amizade, eles perceberem que eles precisam ficar juntos e tudo mais. Então é uma coisa que também tá presente nesse filme. Então a gente percebe que existe bastante ligações, né, dos filmes, entre os filmes do Estúdio Ghibli. Pelo menos eu acho que não existe uma cronologia no sentido de tudo liga a uma história só, de, por exemplo, o universo Marvel. Eu não acredito que existe isso, são filmes independentes, mas tu pode perceber que tem uma ligação. Ou um personagem que parece muito, ou um personagem que faz aparição ali na série, ou sei lá, ou algum evento que aconteceu e é muito similar a outro filme do estúdio também. Então é muito legal a gente perceber isso, porque existe essas características similares aí nos filmes. Bom, e pra finalizar esse vídeo aqui, porque eu acho que ele já ficou longo demais, acho que a própria câmera, quando pausou o primeiro, quando cortou a gravação no meio, queria me avisar isso, mas esse daqui é o último ponto que eu queria comentar, e eu acho que é um dos mais importantes, porque é pra falar sobre a ambientação da ilha no céu do filme. Isso é maravilhoso, é uma coisa linda, então toda a estética da ilha é algo surreal, sabe? Muito onírico. E o Estúdio Ghibli, principalmente o Hayao Miyazaki, ele trabalha de uma forma genuinamente maravilhosa nessas questões artísticas, sabe? Na estética do negócio, porque a gente vê que é uma ilha que tá no céu e tem todo aquele negócio trabalhado, toda aquela arborização, uma coisa maravilhosa, e tem uma espécie de lago, e esse lago dá para uma cidade que tá meio que submersa numa água, não sei se é o mar, não sei o que é aquilo, mas é a água da ilha que está no céu, então é uma coisa maluca, uma coisa muito linda, e eu acho que esse é um dos melhores momentos no que tange a beleza desse filme, porque simplesmente é maravilhoso. Bom, e esse aqui foi o vídeo de hoje, onde eu comentei sobre o filme do Estúdio Ghibli, O Castelo no Céu, o primeiro filme do estúdio. Se você gostou, deixa o seu like porque é muito importante, beleza? E se inscreva no canal, ative as suas notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, beleza? Se você quiser também, deixe um comentário aqui embaixo. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!